Glórias ao Senhor. Quem encontrou Gênesis, capítulo de número 17? Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhes: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Irmãos, hoje eu quero trazer uma palavra com o tema andando com Deus. Eu pergunto para a igreja: é possível andar com Deus? Amém? A Bíblia, ela chama a esse homem chamado Abraão de o pai da fé. E um dia o Senhor chamou a Abraão da terra dos caldeus e lhe fez promessa. Abraão tinha 75 anos quando o Senhor lhe fez uma promessa de que lhe daria uma terra. E Abraão ali começou a sua caminhada, saindo da terra dos caldeus e indo para um lugar aonde o Senhor disse que ele ia lhe mostrar. E Abraão ali conheceu, teve muitas experiências com Deus. E agora Abraão, irmãos, está com quantos anos? 99 anos. Já tinha dado 24 anos. Mas Deus nunca tinha falado essa palavra para Abraão. Primeira coisa que o Senhor ele disse: olha, sai da tua terra, da tua parentela, eu vou te mostrar uma coisa. Eu entendo aqui nesta palavra que quando nós aceitamos a Jesus, quando pregamos a nossa vida a Cristo, Ele também nos faz promessas. Mas no meio da caminhada, o Senhor ele vai estreitando as coisas também. Porque quanto mais nós vamos nos aprofundando naquilo que o Senhor ele tem para conosco, também Ele vai exigindo mais de nós. Abraão agora está com 24 anos a mais andando na presença do Senhor, ou andando com Deus, ou ouvindo a voz de Deus. Mas agora Deus diz: Abraão, eu vou pedir algo mais para você. Que você ande na minha presença e que você ande em perfeição. E eu quero convidar a você a abrir mais uma palavra aí para nós consolidarmos aquilo que nós iremos ministrar nesta noite. Por enquanto é só a introdução, que está lá em Gálatas, capítulo 5, no verso de número 16, diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. A palavra de Deus, ela nos convida a ser santo e andar em santidade. Mas como nós, sendo ainda pecadores, podemos exercer um papel tão profundo como esse, de ser santo, de andar na santidade de Deus e conhecer os seus mistérios? E em Gálatas capítulo 5, verso 16, ele vai dizer: andai no Espírito. Não tem outra forma de nós andarmos com Deus se não for através do Espírito. Deixarmos os desejos carnais, as concupiscências e nos aprofundarmos nas coisas do Espírito. O que significa andar com Deus? Andar com Deus, meus irmãos, vai além de uma simples crença religiosa ou participar de uma igreja. Significa estabelecer um relacionamento. É isso que Deus quer com cada um de nós. É termos um relacionamento pessoal com o seu Criador. É buscar comunhão íntima e desejar a presença de Deus. Para nós conseguirmos ter este relacionamento com Deus, não adianta eu apenas estar participando de uma congregação, estar participando de repente de algum culto, e você orar muitas das vezes na vida de algumas pessoas que até estão indo para a igreja,
mas a conduta daquela pessoa ainda a gente vê que está faltando no andar no Espírito. O Senhor, Ele quer ter um relacionamento, Ele tem com cada um de nós. Cada um de nós, para termos este relacionamento com Deus, nós precisamos a cada dia mortificar uma coisa chamada carne, desejos carnais, e estar mais próximo daquele que nos salvou, e buscar mais comunhão com Ele, e estar mais próximo dele. O que significa andar com Deus? Se nós formos ver aqui em Gálatas, ele vai falar sobre os frutos do Espírito. Porque os da carne, a gente sabe que todos aqueles que praticam os frutos da carne, esta pessoa ainda não está andando com Deus. Pessoas que ainda fora do casamento estão praticando sexo, estão na bebedeira, estão na glutonaria, estão na bebedice. Essas pessoas, a qual a Bíblia diz que elas não herdarão o reino de Deus, e ainda vai mais profundo dizendo que coisas semelhantes a essas, a que tais praticam, não herdará o reino de Deus. Mas a Bíblia agora vai dizer que aquela pessoa que anda com Deus, que anda praticando as coisas do Espírito, ele é bondoso, ele tem amor no coração, ele se preocupa com o próximo. Ele tem uma longanimidade, uma bondade além daquilo que é necessário. Andar no Espírito não tem outra forma, irmãos, de nós buscarmos a presença de Deus e andar no Espírito, se nós não praticarmos algumas coisas. Primeira dela, a oração. Quem tem uma vida de oração, ele começa a mortificar a sua carne, porque a carne ela não quer estar, muitas das vezes, em oração. Ela não quer tirar um tempo para se dobrar diante do seu Criador. Quantos, muitas das vezes, não tiram um momento para ter um relacionamento? Para mim, ter relacionamento com alguma pessoa, eu preciso de tempo para com aquela pessoa. Da mesma forma, é Deus para conosco. Pessoas que já entregaram a sua vida a Cristo e agora estão caminhando pela fé, mas ainda não têm uma experiência que é ter um relacionamento agora com Deus, de saber aquilo que Deus Ele quer para a nossa vida, aquilo que o Senhor Ele tem para conosco. Não tem também. Para mim manter um relacionamento com Deus, eu preciso ler a palavra. Eu preciso ter conhecimento daquilo que está escrito na palavra. Para mim manter esse relacionamento com Deus e buscar mais intimidade com Ele, eu preciso estar na oração e na palavra. Para nós termos esse momento de andar no Espírito, de termos o nosso desejo carnal a cada dia mais modificado, nós precisamos estar na palavra, na oração. E a terceira coisa que eu vejo aqui para nós termos intimidade com Deus é estar aqui no que nós estamos fazendo durante esses 20 dias, o jejum. Quantas e quantas pessoas, irmãos, que às vezes não participam de uma igreja, estão às vezes congregando em um determinado canto, mas não faz essas três coisas que são as principais, a base. Isso aqui, irmãos, que eu estou falando, é o mínimo que eu, como servo de Deus, tenho que fazer. É o mínimo. E depois, eu preciso agora andar em verdade. E depois, agora eu preciso andar em sinceridade. E a Bíblia vai dizer que aquele que enganava, ele não engana mais. Aquele que andava praticando aquilo que era errado, agora ele tem uma conduta, uma nova conduta. Né? Pessoas que muitas das vezes querem se aproveitar de alguma situação, agora eu não posso mais. Porque agora eu sou de Cristo, eu estou andando na luz, as trevas se passaram. E a Bíblia vai dizer que tudo está se fazendo novo na minha vida.
Glória a Deus. O Senhor ele está fazendo uma novidade na minha vida, ele não parou, porque agora eu estou andando com Deus. 24 anos de idade, Abraão. 24 anos que Abraão tinha quando saiu da terra dele. E que ele estava andando com Deus. Mas Deus queria estreitar mais o relacionamento comigo e com você também, viu? Deus quer estreitar mais o relacionamento. E para Deus estreitar mais este relacionamento comigo e com você, eu preciso agora dar a presença de Deus e ser perfeito. E aí eu perguntando na oração, Senhor, como é que nós sendo falhos, cheios de tantas falhas, às vezes falhamos em algum determinado ponto, e o Senhor me deu o texto de Gálatas. Você não tem como, mas se você está no Espírito, se você praticar as coisas do Espírito Santo, aí você vai ter a segunda parte do andar com Deus, que é os benefícios de andar com Deus. Todos aqueles irmãos que eu falei que não andam com Deus, que andam praticando as coisas erradas, eles têm também as suas consequências. Mas aquele que anda com Deus, mesmo acontecendo coisas adversas, se ele estiver andando com Deus, a vida dele começa a mudar. A Bíblia vai dizer em Êxodo, capítulo 33, o verso 15, Moisés dizendo assim: se a tua presença não for conosco, não nos faça nem sair desse lugar. Porque Moisés, ele começa a ter experiências com Deus. E como já foi falado aqui, a irmã Manusa falando, todo ser humano que começa a ter experiências com Deus, que começa a ter intimidade com Deus, a sua caminhada começa a mudar. A sua caminhada começa a ser diferente. Ela não é mais a mesma. A conduta daquela pessoa começa a mudar. Moisés falando para o Senhor: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça nem sair desse lugar, porque eu sei que a tua presença que me dá o quê? Os benefícios. Quais os benefícios? Fortalece a tua fé. Benefícios: paz interior. Quais são os benefícios? Consolo nos momentos de dificuldade, porque você sabe que Deus está com você em todos os momentos. Eu quero fazer uma pausazinha aqui. Os irmãos aqui conhecem muito bem a vida de José, lá no Egito. Às vezes tem pessoas, irmãos, que passam uma dificuldade tremenda dentro da sua família, dentro da sua casa dele. E José foi um desses. Mas Deus era com José. Em todos os momentos da vida de José, Deus nunca deixou José. Mesmo sendo vendido pelos seus irmãos, mesmo sendo acusado de abusar de uma mulher, em nenhum momento você vê na Bíblia José reclamando. Porque uma coisa ele diz, irmãos, é paz. É saber que ele não era culpado daquela, ele não estava passando por aquilo ali, porque muita gente sabe por que está passando por determinadas situações. Mas José estava passando por uma situação que ele sabia que ele não era o causador e que Deus era a justiça dele. Quando alguém está passando por uma situação e que ele é o causador, ele tem que clamar por misericórdia e dizer: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Mas quando alguém está passando por uma situação a qual ele não é causador, ele pode dizer: Senhor, faz-me justiça. Amém, irmãos? Você está entendendo essa palavra? Senhor, faz-me justiça. Como aquela viúva que ela ia aos pés do juiz e ela começava a dizer: faz-me justiça, faz-me justiça. E no momento certo, Deus fará a justiça. É assim que a palavra de Deus ela nos ensina. Amém? Os benefícios
de andar com Deus, ser direcionado nas decisões, ter um verdadeiro propósito. Quando nós andamos com Deus, nós entendemos que Deus também, Ele vai nos guiando, Ele vai nos moldando, Ele vai nos dando paz, Ele vai nos dando direcionamento. Mesmo que muitas vezes a gente toma o caminho, o Senhor nos faz voltar. Por quê? Porque agora nós estamos andando com Deus. Todo crente, eu e você, nós precisamos buscar mais essa intimidade. Eu sei que muitos aqui já fazem isso. Eu sei que muitos aqui já buscam a presença de Deus, a direção de Deus, andar no Espírito, a procurar fazer a vontade do Senhor. Porque para nós, irmãos, mortificar a carne é dia a dia. Tem dias e tem dias. Tem dia que a gente está na bênção, né? E ele pode dar um glória quando você aceita a presença de Deus. Mas há dias também que o fogo cai e a pessoa muitas das vezes ali não sente nada. Porque há dias difíceis. Há dias que só o Senhor. Então o Senhor também Ele entende a nossa parte. Qual é a minha conduta? É ter uma vida de disciplina. Se eu tenho uma vida de disciplina, irmãos, eu vou ler a palavra de Deus todos os dias. Se eu tenho uma vida de disciplina, eu vou orar todos os dias. Se eu tenho uma vida de disciplina, eu vou viver no jejum. Pode não ser todo dia, mas eu vou estar sempre me consagrando ao Senhor. Ao Senhor ali, buscando a presença e a misericórdia do nosso Deus. Terceiro ponto que eu quero falar nesta noite: andar com Deus, como eu havia falado no começo, é possível. É possível andar com Deus na jornada da fé. Uma busca de intimidade espiritual que nos conecta com o nosso Criador. E experimentarmos experiências tremendas. Eu não quero, eu tenho clamado a Deus, irmãos aqui sabem, eu tenho orado a Deus, clamado ao Senhor para que Deus Ele levante uma geração que tenha mais intimidade com Deus, que conheça os mistérios do Espírito Santo, os mistérios daquilo que Deus Ele deixou para nós, que é batismo do Espírito Santo, que é cura, que é revelação. É o Senhor derramar o seu Espírito nas nossas vidas, aonde nós estivermos, nós sermos um canal de Deus. Deus é poderoso para realizar. Então, quando nós temos esse relacionamento com Deus, o Senhor Ele começa a manifestar a sua glória. E nós vamos ver lá em Gênesis, capítulo 5, o verso 23, o verso 24, ele diz assim: e foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porque Deus o tomou para si. Sabe o que eu aprendo aqui nesta palavra? Que Deus Ele vai tomar uma igreja que anda com Ele. Deus vai arrebatar uma igreja que anda com Ele. E eu achei algo curioso aqui nesse texto, porque a Bíblia vai mencionar a idade de Enoque quando Deus o tomou para si. Quantos anos são? 365 anos. Mencionando que todos os dias nós podemos também andar com Deus. Nas minhas atitudes eu ando com Deus.
Nas minhas provações, eu ando com Deus. Nas minhas dificuldades, eu ando com Deus. Na leitura da palavra, eu ando com Deus. Meu trabalho, eu ando com Deus. Em todos os momentos, irmãos, Deus não está, Deus está querendo. Esse é o tempo. Eu estou vendo tanta profecia sobre o Brasil, e não é de agora, acerca de um derramar do Espírito. De Deus derramar o seu Espírito sobre todas as nossas vidas, para que a obra dele, para que a presença dele seja avivada a cada dia de nós. Nós possamos sentir desejo de ler a palavra de Deus, sentir o desejo de estar em comunhão com ele na oração, sentir o desejo de levar a palavra dele. Aí você pergunta para mim, mas irmãozinho, como sentir o desejo? É a disciplina. Eu tenho que ser disciplinado. Se eu tenho disciplina lá no meu trabalho, de chegar da hora e sair da hora, de fazer determinadas coisas, por que eu também não sou disciplinado para mim também buscar o meu Deus, mesmo sem vontade, muitas das vezes? Prazeroso é quando nós estamos com vontade, desejando, querendo. Mas a palavra de Deus, ela não fala só de sentimento, ela fala de atitude. Eu tenho que ter a minha atitude diante do Senhor. Para quê? Para buscar a presença dele. Uma das coisas que hoje eu vejo e eu percebo que muitas pessoas têm sido atacadas na mente. Às vezes nós estamos aqui em um local como esse, a palavra está sendo anunciada, os louvores estão sendo entoados, mas às vezes a nossa mente está distante. Eu preciso, para mim ter esse relacionamento com Deus, eu preciso estar em conexão com Ele. Eu preciso estar atento àquilo que o Senhor Ele quer falar num momento como esse, seja no louvor, seja alguém dando um testemunho, seja na pregação da palavra. O que o Senhor Ele tem reservado para mim, o que Ele quer. Então hoje, irmãos, Deus, Ele quer este relacionamento. A presença do Senhor se derramada sobre a nossa vida. A Bíblia ela vai dizer, como eu falei, que Deus tomou Enoque para Ele, porque tinha um relacionamento, existia ali comunhão. Estar em comunhão com o seu Criador é fundamental, porque o tempo que muitas vezes nós estamos na igreja aqui é pouco demais. Nós passamos aqui mais de 2 horas e há pessoas que muitas das vezes sofrem comigo. É uma semana toda, às vezes longe, deixa eu ouvir. Então eu preciso estar em comunhão com Deus na palavra, na oração, na consagração. Eu preciso me disciplinar para buscar a presença dele sobre a minha vida. De buscar fazer aquilo que agrada a Ele, que agrada ao Senhor. Como é maravilhoso, né? Quando Deus Ele olha para a terra e Ele conta pelo menos um. A Bíblia vai dizer em Gênesis também, capítulo 6, que Deus, quando Ele olha para o homem, Ele fica triste com isso. Gênesis capítulo 6, porque aquela geração era má. Mas Ele encontrou um homem, e a Bíblia diz ali que Noé encontrou graça diante de Deus. Por quê? Porque a sua conduta era diferente. Homens, quando o homem anda na presença de Deus e a conduta dele é alegre a Deus, o proceder dele alegra ao Senhor. Deus já estava determinado, determinou destruir toda a humanidade. Mas a Bíblia diz que Ele se agradou, Ele encontrou graça. A graça de Deus veio sobre a vida de Noé. Então que Deus Ele possa encontrar em mim, em você, esta graça, na sua conduta, nos seus negócios, na sua vida espiritual, na sua vida familiar.
Se existe algo que está fora, há momento de colocar no lugar. Para nós andarmos com Deus, eu preciso andar no Espírito. Os irmãos entendem isso? E buscar esta vida de comunhão, de andar no Espírito. Que as nossas decisões, elas sejam direcionadas pela palavra de Deus. E que o Senhor, Ele possa encontrar em mim e você o agrado, a alegria de dizer: esse é meu servo, esta é minha serva, em quem eu tenho prazer. Glória a Deus, irmãos. Eu quero convidar você, nesse momento, fica em pé nesse momento aqui. O Senhor, Ele está vindo buscar uma igreja que anda em comunhão com Ele. Não existe outra forma, como eu havia dito, a oração. Então, nesta noite, feche os seus olhos. Eu digo a você nesta noite: esvazie tua mente das coisas deste mundo. Esvazie-se e eleva o teu pensamento. Eleva o teu pensamento. Eleva o teu pensamento diante daquele que te criou, daquele que Ele criou, que é para intimidade, que é trazer intimidade, relacionamento. Imagina agora você acordando de manhã, dobrando os seus joelhos e dizendo: Senhor, eu quero desejar te apresentar esse dia. Eu não sei o que vai acontecer nesse dia, mas o Senhor já sabe. E eu quero te apresentar, eu quero estar contigo. Se você anda de moto, você anda de carro, você que dizer: Senhor, entra comigo aqui nesse lugar, entra comigo aqui nesse veículo, você está comigo aqui nesta moto. Senhor, eu quero estar contigo, eu quero estar contigo. Imagina você nesse momento, indo para o seu trabalho, estando na sua casa, e dizendo: Senhor, eu quero andar contigo, eu quero ter um relacionamento contigo. Imagina agora você nesse momento, passando o dia conversando com Deus, dizendo: Senhor, como é bom ter esse relacionamento contigo, como é maravilhoso ouvir a tua voz, como é maravilhoso eu falar e o Senhor me ouvir, o Senhor me responder, como muita gente tem com esse relacionamento, e Ele quer dar para mim e para você todos os dias. E você falar e Deus te responder. E você dizer: é maravilhoso ter esse relacionamento contigo. Agora imagina você, passou o dia com Deus, e agora chegou a noite, e você ou está em casa ou está voltando para casa, mais um dia, e você dizer: Senhor, obrigado por este dia que o Senhor me deu. Está entrando na noite, Pai. Obrigado por esse relacionamento. Obrigado por ter passado um dia comigo, Senhor. E agora à noite você vai repousar depois de mais um dia. E você vai dar os seus joelhos e dizer: Senhor, obrigado por esse relacionamento. Obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado por estar comigo, com a minha família. Obrigado por darmos uma guardado de toda essa maligna. Obrigado por nos guardar de todo ataque de Satanás. Obrigado, Senhor, porque eu quero amanhã de todo esse relacionamento contigo. Aleluia! Todos os dias, todos os momentos, em todo o tempo, eu quero ter esse relacionamento. Eu quero que esse relacionamento da igreja
presença, eu continue sendo íntegro. E o Senhor te abençoará, te prosperará em todos os teus caminhos, tu e a tua casa. Aleluia. Aleluia. Eu vi uma frase que diz: invista no seu espírito, pois a sua carne é insaciável. Irmãos, para a gente finalizar, vamos ver se a gente tem a ver com essa historinha que eu ouvi hoje. Um passarinho sem asas chegou a reclamar. Ele disse: que vida é essa? Eu não tenho asas, não consigo voar. Aqui não tem nada, eu vivo nesse deserto. Até quando eu vou viver nesse deserto? Até quando? Chegou um anjo com esse passarinho e disse: o que tu tens, passarinho? Por que está reclamando? Ele disse: a minha vida é muito ruim, nada acontece, eu não tenho asa, não consigo voar, não tem água, eu vivo nesse deserto. Por favor, vai lá com Deus, pergunta para ele: até quando eu vou ficar nesse deserto? E o anjo foi lá com Deus e perguntou, o passarinho perguntou: até quando ele vai ficar nesse deserto? E Deus respondeu: a vida toda. Ele falou: Senhor, se eu disser isso para ele vai ficar muito mal, eu não tenho coragem de dizer isso para ele. Então vai lá e diz para ele: agradecer. Ele voltou para lá e disse: passarinho, Deus mandou para agradecer. E o passarinho começou: obrigado, Deus, obrigado porque eu não tenho asa, obrigado por esse deserto, obrigado por esse dia. Passou-se uns dias e o anjo voltou. Quando chegou lá, as asas do passarinho tinham crescido. Havia água, vales de água. O passarinho estava feliz da vida, porque agora ele tinha asa, ele podia voar e as coisas aconteceram. E o anjo, quando ele disse: mas ele não ia viver a vida toda, ele pensou, no deserto. Nós vivemos alguns desertos porque nós não sabemos agradecer. E as coisas da nossa vida começam com a gratidão. Como disse o Jorge, comece a agradecer, irmãos. Comece a agradecer pelo dia, pela vida, pelo amanhecer, pelo andar. Comece a agradecer pelo pão sobre a mesa. Se foi só ovo ou se não tinha, agradeça a Deus, porque a gratidão gera a prosperidade. Agradeça pela família, agradeça pelas dificuldades que tu tens passado, elas te fortalecerão. Agradeça, nós precisamos começar a agradecer ao Senhor pelo fôlego de vida, por mais um dia, por estar na sua casa, pelo pão sobre a mesa. Nós precisamos desse
pois nos guarda para tudo isso. Obrigado, Jesus, porque nos amou de tal maneira. Obrigado, Pai, porque a terra nos tem sustentado. Então nós vamos declarar. Visita, Senhor, os meus irmãos que não conseguiram chegar até a tua casa. Senhor, teu Espírito, Senhor, restaurará. E eles estarão conosco nessa casa de oração, adorando o teu nome. Pai, nós declaramos como igreja que a vitória é nossa. Diga, irmãos. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Diga de novo. Onde você chegar, levante suas mãos. Levante suas mãos na sua rua. Levante suas mãos no seu trabalho. Levante suas mãos e declare Jesus a poder. O nome de Jesus, o nome mais poderoso que há. Senhor, nós vamos voltar. Se tu voltares essa noite, eis aqui a tua igreja. Senhor, nós pedimos, continue nos guardando, nos livrando, pois o Senhor é o Todo-Poderoso. Abençoa-nos com tua presença. Continua falando aos nossos corações. É o que pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: amém. E a paz do Senhor com seu irmão. Aplauda o Senhor. Tudo está encerrado. Aleluia.